pessoal, nós voltamos com o projeto base, o que todo cidadão precisa saber sobre política. E hoje, dando continuidade no módulo 1, estamos com o pastor Danner, né? No primeiro vídeo nós já falamos sobre os agentes políticos na Bíblia, falamos sobre Jesus Cristo, o exemplo de um grande político do tempo da Bíblia. E hoje nós viemos aqui com mais um tema muito importante, que é cristãos que fizeram história na política. E nós estamos aqui para falar com vocês sobre política. Né, Lisiane? É bom a gente lembrar, né, que o nosso primeiro tema, falando sobre agentes políticos na Bíblia, nos trouxe aí a lembrança, a memória, pessoas, né, que fizeram estrategicamente propostas em defesa, em construção de uma sociedade diferente. Mas o maior de todos eles, e que resume as estratégias e os pensamentos políticos, a igualdade, a justiça, o amor, o respeito, a construção de uma vida em sociedade, que o pastor Danner lembrou, foi o próprio Jesus Cristo. E aí tem gente que pode se apavorar. Ai, meu Deus do céu, Jesus político? Então, nós te convidamos a assistir o nosso primeiro vídeo, que está postado aqui nesse canal, para vocês acompanharem o que nós falamos e o que nós abordamos. E aí a gente vai te deixar bem curioso, assim, para te ir lá procurar mesmo, assistir e aprender, porque nós aprendemos muito, e é muito bacana quando a gente consegue aprender aquilo que nós estamos estudando junto. E hoje, como a Fran falou, né, nós vamos dar sequência nesse primeiro módulo com o segundo tema, que são cristãos que fizeram história na política, né, nesses tempos mais modernos, mais recentes, pessoas que influenciaram com seus princípios, com seus valores cristãos e que acabam sendo lembrados até hoje como políticos que influenciam na sociedade moderna. E conosco, mais uma vez, pastor Danner Trindade. Olá, queridas deputadas, um abraço às senhoras e a todos aqueles que estão acompanhando mais este vídeo. E, como as senhoras falaram bem, estamos tratando desse assunto que para muitos chega a dar urticária. Pessoas dizem, política, mas eu peço que a pessoa segure um pouquinho aí, porque temos muitas coisas importantes que vão lhe ajudar a compreender a política à luz da palavra de Deus. Porque eu já dizia no vídeo anterior que quando as pessoas têm ignorância a respeito de um assunto, não me entenda mal, ignorância é quando eu não sei de um assunto, né? Por exemplo, se eu chegar numa roda de médicos, eles começarem a falar... Eu não sei quando eu ignoro saber também, né? Porque Exato. Eu digo sempre que ignorância não é burrice, como algumas pessoas falam. Ignorância é aquela pessoa que ignora saber. Exato. Eu chego, por exemplo, numa roda de médicos e o cara está falando de termos técnicos, eu não me sinto à vontade porque eu não conheço. Mas, como diz, se eu quiser aprender, eu vou aprender e daqui a um pouco eu me aproprio daquilo e posso também opinar sobre aquilo. Isso é uma coisa que as pessoas costumam dizer, Lisiane e Franciane, que você não pode opinar sobre aquilo que você não vive. Não é verdade, não é verdade. Eu posso opinar sobre tudo. Se eu tenho um conceito formado sobre uma questão, eu posso opinar, eu sou livre para opinar. Embora hoje em dia o pessoal não está entendendo que a gente tem direito de opinar, né? As liberdades estão sendo cerceadas por esses dias e está meio estranho isso. Bom, mas vamos deixar isso para lá, vamos ficar aqui no nosso tema, que é falar... Esse daí, eu ia dizer, é o tema para outro módulo, para outro vídeo, mas o que é muito importante, eu falei também um pouquinho no primeiro vídeo, é também da gente ter a consciência que não é feio mudar de opinião, de abrir o entendimento, de estudar alguma coisa, né, e deixar de ser ignorante naquele assunto. Então, o propósito desse projeto base também é trazer esse conhecimento e essa reflexão para as pessoas, às vezes, que entendem, né, ou entendiam que política e religião, política e cristianismo não andam junto ou não se discutem. A gente vem aqui para conversar e fazer você pensar um pouquinho sobre isso e, quem sabe, mudar o seu entendimento. Nós só não vamos falar de futebol, mas religião e política a gente vai discutir aqui. Veja que nesse tempo onde se cumpre a profecia que diz que a Terra seria cheia de conhecimento, estamos nessa era do conhecimento, nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento como temos agora, então só permanece ignorante sobre algum assunto quem não tiver disposição para ir atrás e não quiser aprender, né? Porque hoje em dia temos todas as informações
e podemos procurar ir atrás e tirar as nossas conclusões. Nós não estamos aqui trazendo uma visão definitiva, estamos trazendo aqui, quem sabe, uma visão que nunca, anteriormente, a pessoa não tinha acesso a isso. Porque eu vejo que as pessoas têm medo de falar por causa desse tabu. Uma das coisas, deputados, que se fala muito no meio político é sobre o Estado ser laico, né? Sobre essa questão de que toda vez que você vê um cristão despontando na política, algumas pessoas que querem, vamos dizer assim, enfraquecer essa pessoa, enfraquecer esse discurso. Não pode falar disso, o Estado é laico, a religião não pode estar envolvida no Estado. Na verdade, o Estado é laico porque o Estado não tem uma religião própria. O Brasil não tem uma religião própria, embora nós sabemos que a maioria dos brasileiros sejam cristãos. Agora, vocês como indivíduos, nós temos a nossa fé, nós temos os nossos posicionamentos e temos o direito de expressá-lo aonde formos, seja no trabalho, seja no ambiente político, seja na igreja, nós temos, então, a liberdade para expressar esse pensamento. Como é que vocês veem isso, deputadas? Essa questão, vocês são muito assim abordados a respeito disso, quando vocês se posicionam e falam da fé, ou usam alguma prerrogativa bíblica para defender uma posição, vocês também são... Eu sei que eu não sou entrevistador aqui, mas é uma curiosidade. Vocês também são assim abordados. Não, o Estado é laico, você não pode falar sobre esse assunto, misturar religião com política. Tem isso? Na verdade, assim, né, o que a gente vê é um grande equívoco em relação a frase dita, né, ao pronunciar o Estado é laico, no sentido de tolher o direito daquele que professa uma fé poder defender os seus princípios, os seus valores, a sua fé num contexto político. Na verdade, eles tentam deturpar, como tudo, né? Tem muitas ideologias que nós sabemos e acompanhamos que tentam deturpar essa verdade, que tentam tolher a liberdade pregando a liberdade, né? Que tentam tolher o direito da participação pregando a participação. Então, eles querem a participação de todos, querem a participação da mulher, mas quando chega a vez da mulher cristã participar, eles querem tolher o direito. Aí eles querem dizer que o Estado, por ser laico, ele não pode ser regido por esses princípios e valores. E não é o que nós vemos acontecendo em grandes nações, em potências, onde o amor, o respeito, a igualdade, a justiça, que são valores cristãos, como nós aprendemos lá no primeiro vídeo, o que Jesus veio fazer. A defesa da vida, a questão de cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, enfim, são tantas situações. E o que a frase, né? O Estado é laico, as pessoas querem dizer que o Estado não pode ter uma religião ou, na verdade, não pode ser regidos por princípios de uma fé ou de uma religião. Na verdade, não é isso. O Estado laico é aquele Estado que respeita e protege a todas as religiões, que respeita e protege a todos os fundamentos, todas as teses. Então, se eu sou da religião cristã, da fé cristã, eu tenho sim o respeito e a proteção do Estado para que eu possa democraticamente, respeitosamente, defender essas minhas teses, valorizar os temas que eu entendo por ser uma nação democrática, aquilo que eu entendo e que eu defendo. O Estado deve a essa proteção. A minha opinião é a minha fala, né? Quando a gente vê é tão triste, né? É tão feio quando a gente vê pessoas que falam de liberdade, querendo tolher a liberdade do outro com esse fundamento, né? Porque mostra o que nós começamos falando, né? A ignorância das pessoas em relação a um tema e usando dessa ignorância para abusar do direito do outro, né? Mas hoje nós vamos falar de agentes, de políticos, de pessoas políticas cristãs, né, que defendendo os seus valores, os seus princípios cristãos, fundamentaram políticas públicas, fundamentaram Constituição, lei, para construir uma sociedade justa, equilibrada, né, com equidade, com um desenvolvimento essencial e necessário para o ser humano. O quanto é importante, e nós vimos ao longo da história a diferença, né? E a maior nação, a potência do mundo,
né? Sendo essa diferença. Só que poucas pessoas gostam de lembrar o porquê isso, né? E aonde que começou isso. E é sobre isso que o pastor Danner vem trazer para a gente hoje. Com certeza. Eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque às vezes as pessoas, elas vão dizer assim, ficam meio temerosas de falar a respeito do assunto política, exatamente porque, Lisiane e Franciane, a fé está tão misturada com quem nós somos, que é impossível tu ser uma deputada, tu está ocupando um espaço de poder e tu não professar a tua fé, tu não olhar para as coisas segundo a visão dos teus valores. Então, por isso que eu levantei esse isso na verdade é todo cristão genuíno, aquele que aceita Jesus Cristo e passa a viver pela sua palavra, ele vai passar independente em qualquer lugar, eu costumo dizer, né? Porque nós não precisamos andar com uma placa escrito que somos crentes, somos cristãos. É nas nossas atitudes, no nosso linguajar, na nossa defesa ali, e aí vai ser em qualquer âmbito, pode ser na iniciativa privada, pode ser no seu bairro, no seu condomínio, ou até na política, você vai mostrar o que você defende, o que você acredita. E eu costumo dizer, modéstia à parte, eu acredito sim que os princípios e os valores cristãos, que o que a gente viu lá no primeiro vídeo, que o que Jesus ensinou é a essência da política. E por isso que defendo e a gente vai defender. E a frase do Estado é laico, quando ela vem, na verdade, ela só fortalece a nossa defesa, né? Que é poder defender esses princípios, esses valores, né? E eu sempre bato muito na tecla que o cristianismo, ele ensina muito isso, o respeito às pessoas, o cuidado com as pessoas, né? A Bíblia está recheada de ensinamentos de cuidar das viúvas, dos órfãos, dos pobres, né? E às vezes as pessoas estão nesse meio e esquecem desses cuidados, né? As pessoas estão no meio político e esquecem desses cuidados que são com as minorias, que são pensando em políticas públicas para as pessoas. Então, sim, nós defendemos princípios e valores e nós temos exemplos ao longo da história, né, Pastor Danner, que faz com que hoje a gente continue nessa batalha. A sociedade em si, ela fundamentou seus princípios muito na cultura judaico-cristã. Nós sabemos disso. A própria Europa mesmo, que hoje, vamos dizer assim, não se vê tanto essa defesa da fé, mas a própria Europa, no princípio, foi impactada pelos reformadores, né, cristãos, e inclusive os países onde, por exemplo, nós temos o melhor índice de educação, desses países foram influenciados pela cultura cristã, pela educação trazida pela palavra de Deus, né? Mas hoje vamos falar, lembrando que nós já falamos no outro episódio, que a Bíblia Sagrada é um livro político. O problema é quando a pessoa não olha para o livro assim, porque a Bíblia é um livro de um rei implantando seu reino na terra. É o reino dos céus sendo trazido para a terra. Né? Desde o princípio, Deus cria todas as coisas e conforme ele criou na terra, conforme era no céu, ele criou na terra e ele colocou o homem para governar, ele domine sobre a terra. Então, o homem veio a esse mundo para dominar. Quando o homem pecou, deturpou-se essa visão de mundo, que era a mesma visão que Deus tinha, a vontade do céu deixou de ser feita na terra. E os homens, então, começaram a ser influenciados por outros fatores para se relacionarem em sociedade, né? Falamos no outro episódio sobre política, que é a arte de gerir o bem comum entre as pessoas. Então, os conflitos começaram a ser maiores, as guerras passaram a existir, porque os homens já não estavam mais, vamos dizer assim, sendo guiados e dirigidos por Deus, né? Então, Jesus vem para mudar essa história. Ao longo do tempo, Jesus usou vários homens também que trouxeram esses princípios. E é bom dizer que as grandes nações do mundo, nações pagãs, foram salvas por políticos cristãos. José salvou o Egito da fome, né? Esther interviu quando os judeus iriam ser destruídos. Esther interviu ao ponto de não permitir que isso acontecesse. O próprio Moisés também no Egito foi aquele grande homem usado por Deus e tantos outros na história bíblica. Mas eu queria falar um pouquinho hoje sobre a nação norte-americana, porque os Estados Unidos, nós sabemos
que é a maior nação do mundo, a maior potência do mundo, a nação mais rica. E por que é? A Lisiane falava isso no início. Muitas pessoas não querem admitir, mas a nação americana baseou a sua própria Constituição nos princípios cristãos, nos princípios da palavra de Deus. Os pais da nação americana, e aí eu queria falar assim sobre dois desses pais da nação americana. O primeiro presidente, que foi George Washington, que tem uma frase dele aqui, deputados, muito forte, que ele diz assim: de todos os dispositivos e hábitos que levam à prosperidade política, a religião ou o cristianismo e a moral são as ajudantes indispensáveis. É necessário ter cuidado com a suposição de que a moral pode ser mantida sem a religião. E lembrando que, nesses dias, o povo americano sempre foi influenciado por aquilo que diziam as escrituras sagradas. Os próprios ingleses trouxeram essa cultura da palavra de Deus para a América e eles foram influenciados por isso. Então, veja o primeiro presidente aqui para mostrar que a visão que eles têm, por exemplo, nos Estados Unidos é muito diferente da nossa, onde aqui as pessoas dizem que religião e política não podem se misturar. Lá foi o contrário. Lá eles começaram o seu modelo de civilização, eles começaram em cima dos preceitos da palavra, ao ponto do próprio primeiro presidente da nação, que foi George Washington, dizer que é impossível a política prosperar sem a religião e a moral que a religião traz, os ensinamentos que o cristianismo traz, né? Ele disse: é necessário ter cuidado com a suposição de que a moral pode ser mantida sem a religião. Nós sabemos que o grande freio moral ainda hoje, Lisiane e Franciane, vem da palavra de Deus. O que seria da população, o que seria da humanidade se a palavra de Deus não fosse ensinada, se os princípios das Escrituras fossem ignorados? Tem um versículo só, eu acho que esse aqui, se todos nós obedecêssemos ele, que é Mateus capítulo 6, agora me foge se é o 31 ou 37, vai ficar lição de casa. Eu acho que é o 31, que Jesus disse assim: façam aos homens aquilo que vocês querem que os homens vos façam. Se só essa lei fosse implantada em qualquer lugar, ninguém roubaria ninguém faria mal para ninguém. Um versículo da Bíblia Sagrada resolveria todos os nossos... Não haveria corrupção, Lisiane e Franciane. As pessoas não roubariam, né? As pessoas não iriam pegar aquilo que não pertence a elas se obedecessem isso. Então veja que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela traz esses conceitos que regeram o velho mundo e que hoje estão regendo também a nação norte-americana. E nós precisamos trazer essa visão para cá. Eu acho que essa é a grande missão de vocês. Fui pegar a cola lá. É Mateus, capítulo 7, versículo 12. Que tem vários, tem outro evangelho. Eu guardo sempre Lucas 6,31. Lucas. Aí é Lucas 6,31, exatamente. Aí é o então, 31. Lucas 6,31. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês, na linguagem de hoje, né? Ali entra também o resumo de todos os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então, aquela pessoa que tem o temor, né? O respeito, o temor no sentido de respeito norteador, né? Ela vai respeitar as outras pessoas, ela vai respeitar os limites, ela vai respeitar as regras, ela terá disciplinas, né? Não é nem regras, são os princípios que ela respeita, né? A regra, eu acredito que ela tem depois do princípio quebrado, né? Porque pelos princípios serem quebrados é que tiveram que existir as regras, né? Então, assim, quem teme a Deus, quem ama a Deus e ama o próximo, ele respeita os princípios, o fundamento da sua fé cristã. As regras, elas vêm depois e acabam sendo cumpridas e respeitadas por naturalidade, pela essa pessoa ter na sua essência o cumprimento e o respeito aos princípios. Né? E é esses princípios que são ensinados, na maioria das vezes, desde o berço, né? A gente vai crescendo com esses princípios na nossa vida, que fazem com que nós criamos o nosso caráter e a nossa moral firme e alicerçada. E aí a importância da frase, né, do primeiro presidente,
em que a moral não se sustentaria se não tivesse, né, ali a fé, o cristianismo, a religião junto. Não adianta tu dizer que tem uma boa moral se tu não é baseado nesse alicerce, né, que é a palavra de Deus, né, você pode se desviar, pode perder essa moral. E o quão é importante a gente ver... Na verdade, naquele que respeita os princípios, né? Então, e aí, quanto é importante a gente ver isso, e a gente vê a diferença de uma nação que é alicerçada nesse entendimento, em que a moral, as leis, a constituição do país é criada junto, né, com a base do cristianismo, dos ensinamentos cristãos, né, dos princípios e dos valores. Lá não há essa discussão de que política e religião ou cristão e política não se misturam, porque ela já nasceu junta, né? Pelo contrário, lá se diz, né, que Deus abençoe a América, a frase que se repete todo dia, que Deus abençoe a América. E vejam, queridos deputados, que embora muitos desses homens que foram pais da nação americana nunca se declararam cristãos, porém, e alguns talvez nem eram assim declarados cristãos, mas olhavam para as escrituras e viam nos ensinamentos, nos mandamentos da palavra de Deus, nas regras trazidas pelos escritores da Bíblia Sagrada, que o grande escritor foi o Espírito Santo, mas usando homens, né, diferentes. Então, olharam para isso e viram que era a melhor forma de se começar aquela nação, era baseado nesses princípios. Então, tomaram esses princípios como base para tudo aquilo. O segundo presidente, que é o John Adams, ele defendeu o seguinte, olha o que ele defendeu. Ele disse assim, que a Bíblia contém a filosofia mais profunda, a moral mais perfeita e a diretriz mais refinada já concebidas na Terra. É o livro mais republicano do mundo. Olha que coisa bonita, né? E então, eu falava antes, queridos, que eu creio que vocês, por exemplo, que agora estão exercendo mandatos, vocês têm essa grande responsabilidade. Vocês e todos os cristãos, graças a Deus, o Brasil hoje está representado por muitos cristãos em todas as esferas. Hoje nós temos cristãos atuando em todas as esferas, no executivo, no legislativo, também no judiciário. Precisamos que as pessoas... precisamos trazer essa visão, por isso é muito importante, Lisiane e Franciane, essa iniciativa do Projeto Base, porque o propósito também de despertar pessoas que estão assim, vamos dizer, se privando ou se travando de participar de um desses poderes, legislativo, executivo ou judiciário, porque acham que não podem misturar a sua fé, e ao contrário. A nossa fé, a nossa crença deve ser basilar. É dali que tem que vir, as nossas decisões têm que ser tomadas à luz das Escrituras. Né? E os Estados Unidos da América... Esse vai ser o tema do próximo episódio, aqui do nosso próximo encontro, né? Que é exatamente a importância da atuação do cristão no meio político, né? E em outros, né? Falando em meio político, às vezes a pessoa acha que são só os espaços de governo diretamente ou cargos eletivos. Mas, na verdade, o meio político, ele é de várias... de várias vertentes, né? O judiciário, como o pastor Daniel falou, o legislativo, né? O executivo, e aí nós vemos a necessidade de cidadãos participando, por exemplo, da área da engenharia, de construção de cidade, de conselhos do idoso, da mulher, da juventude, da criança, enfim, tantas outras áreas, né? A gente vê assim uma necessidade tanto de desenvolvimento de cidade, de urbanismo. Cadê os engenheiros? Cadê os arquitetos? Cadê os engenheiros de tráfego? Enfim, dessas pessoas, esses cristãos que pensam nisso. Esse vai ser o tema da nossa próxima live. Para resumir e encerrar essa, porque o nosso tempo já está estourando. Eu já ia trazer isso, né? Mas é muito importante a gente ver, primeiro, que a gente não está sozinho, porque a maioria das pessoas pensam que nenhum cristão se envolveu com política antes, né? Às vezes as pessoas que vão nos conhecendo acham que a gente está sendo nova no caminho aqui, mas não.
E a gente traz essa importante, o pastor Daniel traz, né, essa questão dos Estados Unidos, o quão é importante a diferença quando começa alicerçado. Nós aqui não começamos, infelizmente, alicerçado assim, nesses princípios, mas ao longo da história há muitos, sim, políticos trazendo, né, os princípios e valores. E o quanto é importante cada vez mais a gente estar participativo. Muitas vezes, como a gente falou aqui, a pessoa não vai ser, né, o candidato ou vai concorrer a um cargo eletivo, mas ela estar acompanhando, contribuindo, estando perto ali do seu cenário, né, do seu município, do seu estado, do seu país. E eu gosto muito, e eu quero deixar aqui uma frase do Martin Luther King para encerrar, porque senão a gente já vai entrar no tema do próximo vídeo, mas é a frase que ele fala, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, essa frase traz o quão é importante a gente não ser só espectador das coisas, né? E não ser pessoas caladas, olhando as coisas acontecer. E a gente vai falar mais no próximo vídeo, mas tem muita gente que diz assim, não, mas o meu propósito, o meu alvo é o céu. Então, eu só estou nessa terra de passagem e fica só olhando as coisas acontecer e não vai à luta e não busca defender e levar os seus princípios. Na verdade, que a Bíblia fala que nós vamos ter que governar aqui na Terra. Eu quero ver como é que vão ser esses crentes governando aqui, tudo atrapalhado desse jeito. Vamos reinar nesse mundo, né? E o pastor Daniel também falou no primeiro vídeo sobre ser sal da terra, ser luz do mundo, mas tudo isso acho que a gente pode falar um pouquinho mais no próximo vídeo, porque o tempo também passa voando aqui. Pastor Daniel, vamos finalizar, já convidando o pessoal, então, o próximo vídeo, finalizando esse módulo, que é Política à Luz da Bíblia, vai falar sobre a importância da atuação do cristão no meio político. Então, você fica aí aguardando ou já corre para assistir o próximo. Mas, pastor Daniel, faz o seu encerramento. Eu não quero me esquecer do que veio aqui no meu coração, que, na verdade, nós começamos, porque, na verdade, quase toda a sociedade, talvez tirando um pouco lá alguns países do Oriente Médio, que seguiram uma outra filosofia islâmica, mas quase todas as nações do mundo basearam no princípio, seus princípios, que nortearam a construção daquela nação, foram os princípios judaicos cristãos. Na verdade, o que está acontecendo hoje é que esses princípios foram sendo deixados para trás, porque às vezes nós somos chamados até de retrógrados, né? Por um grupo que diz que esses valores já não têm mais uma importância muito grande. Então, eu queria que as pessoas pensassem nisso. E enquanto nós obedecemos essas regras e nos moldamos segundo essa cultura judaico-cristã, que não é uma coisa de agora, isso é de sempre, né? Enquanto nós nos moldamos segundo essa cultura, nós tivemos uma nação muito melhor, mais próspera e mais igual e mais abençoada. Vamos pensar nisso. E vou parar por aqui, senão vou entrar no tema do outro vídeo que eu estou louco para entrar nele, tá bom? Obrigado aí. E que Deus abençoe o Brasil, né? Encerramos assim, então, o nosso encontro de hoje, convidando vocês para participar com a gente aqui do próximo. E não esqueça de assistir o anterior também, que tá, uma coisa muito boa, um conhecimento, uma sabedoria aí derramada sobre as nossas vidas para nos fazer crescer. E mesmo aqueles que não acreditam, que não relevam, não creem nos princípios, nos valores cristãos, podem assistir, são nossos convidados, para tirar suas conclusões, para fortalecer as suas ideias, contra, a favor, enfim, mas estão todos convidados a participar. Até o próximo, então, pessoal. Tchau!